Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico da série Esperança Viva. Nós estamos na reta final do estudo da primeira carta do apóstolo Pedro. Você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Sexta Igreja, tenho certeza que você tem sido edificado, abençoado pelo estudo das Escrituras, porque cremos que a palavra de Deus ela não volta vazia. É sempre um privilégio, uma bênção estarmos conhecendo aquilo que só o Senhor pode compartilhar conosco. Eu quero, antes de ler o texto bíblico, incentivar você a participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Então venha participar todo domingo às 10 horas da manhã. Nesse mês de janeiro, o pastor Diego está à frente da classe em conjunto da nossa EBD. Lembrando que, de forma especial, nesse mês de janeiro, nós não estamos tendo as classes específicas dos adolescentes e dos jovens lá no Espaço Vida. Mas você pode participar conosco todo domingo às 10 horas da manhã. O pastor Diego tem compartilhado a palavra de Deus com muita eficácia, com muita fidelidade. Então, você é o nosso convidado para participar com a gente todo domingo às 10 horas da manhã. Nós vamos continuar o nosso estudo bíblico. A série Esperança Viva está na sua reta final. Nosso intuito é, alguns dias, estudarmos a segunda carta de Pedro. Então, hoje nós vamos olhar para os últimos versos do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. E eu te convido a ler comigo os versos 8 e 9, que nos diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9: Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo Pedro aqui, ao concluir a sua primeira carta, ele traz algumas lições importantes para a nossa caminhada. Pedro ele vai falar aqui ao final do capítulo 5 sobre a importância de nós sermos humildes, de nós humilharmos diante da poderosa mão de Deus. E Pedro vai escrever também aos jovens, dizendo que os jovens devem ser submissos aos mais velhos. Pedro vai falar também sobre a responsabilidade que temos de confiarmos em Deus, confiarmos na sua soberania, confiarmos naquilo que o Senhor tem preparado e reservado para todos nós. E essa confiança, Pedro nos ensina que nós vencemos toda e qualquer ansiedade. Quando nós confiamos no Senhor, na soberania de Deus, nós vencemos esse mal chamado ansiedade, que tem arruinado a vida de muitas pessoas. Então, se você quer vencer a ansiedade, é tempo, é hora de você confiar em Deus, depositar a sua fé, a sua confiança naquele que pode resolver toda e qualquer situação. Nós temos ao nosso lado um Deus que cuida de nós, um Deus que sustenta a nossa vida, um Deus que não nos desampara. Então, nele você pode depositar toda a sua confiança. Mas a seguir, Pedro vai falar sobre a necessidade de nós resistirmos ao diabo. Pedro aqui está dando algumas orientações finais e ele vai dizer que nós devemos resistir ao diabo. Olha o que ele diz no verso 8: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A expressão aqui sóbrio significa estar atento. Pedro aqui está chamando a atenção, ele está ligando o alerta da igreja. Ele está dizendo, vocês precisam estar atentos, vigilantes. Mas por qual motivo? Por qual razão?
ele vai dizer a seguir: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Nós não podemos subestimar a presença do inimigo. Não podemos subestimar a atuação do inimigo na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Há um inimigo das nossas almas, um inimigo que luta contra nós, um inimigo que de fato é o inimigo de Deus em primeiro lugar. Enquanto Deus é bom, o diabo é mau. Enquanto Deus é luz, o inimigo é trevas. Quando Deus é puro, o diabo é sujo. Há um inimigo que se levanta contra a nossa vida e que nós, discípulos de Jesus, precisamos estar atentos, vigilantes. É importante você estar sóbrio, é importante você estar ligado, porque esse inimigo, ele não tira férias, ele não dorme, mas ele está a todo tempo nos vigiando. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Em primeiro lugar, Pedro aqui ele vai dar a identidade desse adversário. Pedro lança mão da identidade desse inimigo. E Pedro vai dizer que é o diabo, o vosso adversário. Satanás, Lúcifer, ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário porque, em primeiro lugar, ele é o adversário de Deus. E se ele é o adversário de Deus, ele é também o nosso adversário. O inimigo, ele é mentiroso. O inimigo é astuto. O inimigo, ele cria armadilhas. E Pedro aqui, ele vai mostrar para nós, além da identidade desse adversário, ele vai falar sobre as estratégias do adversário. Como que ele age? Quais são as suas artimanhas? Como que ele se aproxima de nós? E Pedro vai dizer, ele anda em derredor como leão que ruge, pronto para devorar. Essa é a estratégia do inimigo. E Pedro aqui faz uso de uma figura de linguagem para mostrar para nós como que esse inimigo, ele age contra a nossa vida. Ele age como um leão. Assim como o leão, ele anda em derredor da sua presa para devorá-la, para atacá-la, assim é o inimigo contra nós. Ele está ao nosso derredor. Quem sabe preparando armadilhas, trazendo algumas situações, e tudo isso nós sabemos que são permissões de Deus. O diabo só pode se aproximar de nós e criar situações, obstáculos, se Deus permitir. É assim que nós cremos. E esse inimigo, ele se aproxima com esse álibi de trazer ao nosso coração desespero, angústia. Ele é mentiroso, ele é considerado o pai da mentira. E muitas vezes ele vem como acusador, ele vem para nos acusar. Ele tem várias artimanhas contra a nossa vida. E Pedro aqui diz que nós devemos estar atentos, vigilantes. E Pedro vai dizer no verso 9, resistir-lhes firmes na fé. Resistir contra quem? Contra o inimigo. Pedro aqui no verso 9, ele está continuando o assunto que ele iniciou no verso 8. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O interessante é que o verso 6 do capítulo 5 vem antes do verso 9, é lógico. E no verso 6, Pedro nos ensinou que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. O que Pedro está nos ensinando aqui? Que antes de nós enfrentarmos o inimigo, antes de nós enfrentarmos o diabo, nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Nós só podemos vencer o inimigo se nós nos humilharmos diante de Deus. Você só pode vencer o inimigo das nossas almas se você estiver submisso a Deus.
se você entender que você é servo e que Deus é seu Senhor. Esse é o único meio, o único caminho para vencermos o inimigo. E quando nós humilhamos sob a poderosa mão de Deus, nós estamos compreendendo de que Deus é o nosso Senhor e pelo fato dele ser o nosso Senhor, o sangue dele está sobre a nossa vida. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Esse sangue que nos guarda. E nós precisamos crer nisso, que o sangue de Jesus está sobre nós. E pelo fato do sangue de Jesus estar sobre nós, o diabo não pode nos tocar. O diabo não pode agir de forma direta contra a nossa vida. Resistir o diabo é uma postura defensiva. Resistir não é uma postura de ataque, mas sim de defesa. E por que é uma postura defensiva? Uma vez que o diabo já foi derrotado. Nós não precisamos atacar o inimigo, porque ele já foi derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus já venceu todo e qualquer poder do inimigo. É por isso que o convite do apóstolo Pedro aqui não é atacar o inimigo, mas resistir. Nós precisamos nos defender contra o inimigo. Uma vez que esse inimigo ele se levanta contra nós. É claro que com a permissão de Deus. É claro que com a soberania de Deus à frente de todas as coisas. Mas nós não podemos fechar os olhos, fingir que o inimigo não existe, fingir que o inimigo é uma imaginação, é algo irreal. A Bíblia diz que ele existe. Interessante é que Jesus, ele falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus, ele atacou o poder de Satanás. Ele falou sobre os principados e potestades. Jesus deixou claro que o inimigo, ele luta contra nós. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, existem outros irmãos passando pelas mesmas provações e enfrentando as mesmas batalhas. Enquanto você está aí enfrentando as suas lutas, quem sabe resistindo ao inimigo, há muitos outros irmãos na fé que estão passando pela mesma situação, lutando contra o inimigo, resistindo firmemente ao inimigo. E nós precisamos resistir ao inimigo com fé. Mas fé em quem? Fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé naquele que nos guarda, fé naquele que nos protege. Nós não precisamos temer os ataques do inimigo, porque nós temos Deus ao nosso lado, Deus está conosco, Jesus é o nosso advogado. Quando o inimigo vem nos acusar, Jesus vem para nos defender. Que alegria saber que nós temos Cristo conosco, que nos guarda e que nos abençoa. Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, Tiago vai nos ensinar que ele vai fugir de nós. O diabo foge quando ele vê alguém se sujeitando a Deus e o resistindo. E resistir é uma postura de defesa. É uma postura que todo discípulo de Jesus precisa ter. O que Deus faz enquanto nós resistimos a lutas e ao diabo? O que Deus faz na nossa vida? Talvez você esteja passando por várias lutas. E muitas dessas lutas não têm nada a ver com o inimigo. São lutas da vida, lutas do dia a dia. E o que fazer diante dessas batalhas? Mas é possível também que você esteja enfrentando lutas espirituais, ataques do inimigo. E o que Deus faz enquanto nós estamos resistindo às lutas e ao inimigo das nossas almas?
A resposta está no verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça, Ele vem ao nosso encontro, enquanto resistimos às lutas e ao inimigo das nossas almas. E Ele vem com esse propósito de nos aperfeiçoar, de nos firmar, de nos fortificar e fundamentar. Esses são os propósitos, os motivos pelos quais nós enfrentamos lutas e muitas vezes tendo que resistir ao inimigo. Quando você resiste ao inimigo, quando você passa pelo vale da sombra da morte, pelas provações da vida, Deus ele faz algumas coisas comigo e com você. Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica e Ele nos fundamenta. Essas são as coisas que Deus faz no nosso coração. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer aperfeiçoar a sua fé. Deus quer aperfeiçoar o seu caráter. Deus quer aperfeiçoar a sua moral, a sua integridade. Deus quer te firmar, fortificar espiritualmente. Deus quer trazer fundamentos para o seu coração, para a sua vida, para que você continue a sua caminhada com Ele, olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Tem propósito as nossas lutas. Tem sentido resistirmos ao inimigo das nossas almas. Por isso eu te convido, por isso eu aconselho você, resista ao inimigo e enfrente as lutas e as dificuldades com o coração aberto. Lembre-se que essas lutas não é para te destruir, mas para te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É assim que o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a eterna glória, age e faz em nós, para que possamos crescer e dar frutos para a glória dele. Que Deus te abençoe, que você continue firme, resistindo ao inimigo, que você continue enfrentando as provações, lembrando que essas provações servem para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Deus há de tratar o seu coração, Deus há de ensinar algumas verdades para você, enquanto você resiste ao inimigo e enquanto você enfrenta as lutas e dificuldades. Que Deus nos abençoe, que a nossa fé esteja em Cristo, que nós possamos resistir ao inimigo, lembrando que ao resistirmos, ele fugirá de nós. E nós podemos resistir ao inimigo quando nós sujeitamos a Deus, quando nós humilhamos diante da poderosa mão do Senhor. Nós vamos concluir o nosso estudo, lembrando que na semana que vem nós vamos encerrar essa primeira parte da série Esperança Viva. Nós vamos concluir o estudo da primeira carta de Pedro. Então não deixe de participar conosco na próxima semana. Visite aqui o nosso canal, passe por aqui e você será muito bem-vindo. Vamos orar? Querido, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado firmeza na fé para resistirmos ao inimigo. Guarda a nossa vida, Deus. Livra-nos de todo mal e continue fortalecendo a tua igreja. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, de onde você estiver nos assistindo, que o Senhor Jesus Cristo seja seu amparo, seja sua companhia. Deus abençoe, um forte abraço e até logo.